Olá pessoal, saudações para vocês, bem-vindos a mais uma aula de matemática durante esse período de quarentena. A aula de hoje sobre números complexos, mais especificamente no que diz respeito ao plano de Argand-Gauss. Aqui no caso são dois exercícios que nós iremos resolver, fazer alguns comentários. A gente vai determinar o ângulo θ, né, a letra grega, e o valor do segmento, né, que é a distância desse ponto P até a origem, né, segmento P formado pelo par ordenado AB. Lembrando que A é a parte real no plano de Argand-Gauss e o B é a parte imaginária no plano de Argand-Gauss. Bom, então para isso preciso de alguns pré-requisitos, os quais já foram comentados em vídeos anteriores. Bom, primeiro passo, né? Esse ponto aqui, que é o ponto P, ele sempre será formado por um par ordenado. Lembrando lá no conjunto dos números reais, xy, a linha de raciocínio é a mesma. Só que aqui no plano de Argand-Gauss, você tem que lembrar que a parte real, né, é 1, representada pela letra A, e a parte imaginária também é 1, representada aqui pela letra B, certo? Ou seja, Z igual A mais BI. Então, o primeiro passo aqui, né, começar a resolver o problema, a gente sabe que A é igual a 1 e B também é igual a 1. Isso é importante para a gente determinar o argumento, que é o ρ, ou seja, o argumento ρ é a distância da origem até o ponto P, beleza? Então, a formulinha é ρ igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, agora é só fazer a substituição. O meu a é 1, então 1 ao quadrado dá 1, mais b ao quadrado. O b também é 1, então 1 ao quadrado fica 1. Portanto, ρ vai ser igual a raiz quadrada de 2. Você não vai pegar a sua linda calculadora e digitar a raiz quadrada de 2 e escrever lá que é aproximadamente 1,4, não, deixa a raiz quadrada de 2, certo? O próximo passo agora é fazer o ângulo θ. E aí o ângulo θ, ele é formado por seno de θ, né? O seno é B sobre ρ, e o cosseno de θ, A sobre ρ. Então, vamos resolver isso aqui agora. Vamos lá. Seno de θ, B. O B é 1. Então, fica 1 sobre ρ, raiz quadrada de 2. Bom, aqui nós temos uma raiz no denominador. Quando eu falo que é preciso ter pré-requisitos, vocês estão no terceiro ano, então, pré-requisitos não só do segundo ano, pré-requisitos de tudo que vocês viram até o momento estudantil de vocês. Então, quando eu tenho uma fração com denominador que é uma raiz irracional, ou seja, não é uma raiz exata, a gente precisa racionalizar a raiz. Então, eu vou racionalizar aqui, ó, certo? Então, vai ficar 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, dividido aqui, ó, a gente vai simplificar as raízes, vai ficar 2, racionalizei, certo? Então, esse aqui é meu seno. O cosseno, A sobre ρ, o A é 1. O ρ, raiz quadrada de 2. Agora, se a gente observar, ó, vai dar o mesmo resultado, né? Ou seja, também será raiz quadrada de 2 sobre 2. Só que nós não iremos trabalhar com este valor. Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó.
seno de quem que dá raiz quadrada de 2? Vou colocar aqui, ó. O seno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. E também o cosseno de 45 graus, certo? Então, ó, cosseno de 45 graus. Tanto seno como cosseno, ambos me geram como resposta raiz quadrada de 2 sobre 2. Só que nós iremos converter 45 graus para radianos, ou seja, vai ser 45 graus sobre 180 graus. Então, o nosso ângulo θ aqui, ó, vai ser igual π sobre 4, convertendo 45 graus para radianos. Beleza? Então, o que acontece? O valor do ângulo θ é π sobre 4, e essa distância aqui, a raiz quadrada de 2, beleza? Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar dessa cor mesmo, vai. Aqui o meu ângulo é π sobre 4, e aqui, raiz quadrada de 2, beleza? Será que vocês observam que isso aqui vai gerar um quadrado, se a gente for dar continuidade para os outros 3 quadrantes? Mas enfim, deixa para lá. Bom, e aqui agora eu vou subir um pouquinho a folha. Aí, beleza. Bom, próximo aqui, ó, a gente tem o meu ponto P, parte real menos 3, parte imaginária 3. Então, é a mesma linha de raciocínio. Vamos lá. Meu A é menos 3. B, 3. Beleza. Calculando ρ. Então, estou jogando lá. A ao quadrado mais B ao quadrado. Meu A é menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. 3 ao quadrado também dá 9. 9 mais 9 dá 18, certo? Bom, raiz quadrada de 18. Aí, de novo, tem que lembrar lá dos pré-requisitos do ensino fundamental. Não é uma raiz exata, só que diferentemente da raiz quadrada de 2 do exercício anterior, aqui a gente pode decompor essa raiz. Deixa eu ver onde eu vou decompor. Decompor aqui no cantinho. Para quem não lembra aí, tá? Decompondo em fatores primos o número 18. Então, 18 dividido por 2 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Portanto, o meu ρ vai ser o quê? Esse parzinho fica fora da raiz. E o carinha que ficou sozinho, que é o 2, fica dentro da raiz. Professor, não lembro. Então, você vai ter que voltar lá com alguns conteúdos do fundamental e verificar, né? Que aqui eu estou utilizando um linguajar, assim, que a gente costuma dizer em matemática, abuso de linguagem, né? A gente costuma pular umas passagens. Bom, próximo passo agora, seno de θ e cosseno de θ, certo? Então, vamos lá. Cosseno de θ. Cosseno é A sobre ρ. Quem é meu A? É menos 3. Então, fica menos 3 sobre ρ. 3 raiz quadrada de 2. 3 raiz quadrada de 2. Aqui nós iremos simplificar, certo? Estou simplificando. Menos 3 com 3. Fazendo isto, eu vou ter menos 1 sobre raiz quadrada de 2. E aí, novamente, eu tenho uma raiz irracional no denominador. É preciso racionalizar. Então, racionalizando aqui, menos 1 vezes raiz quadrada de 2 dá menos raiz quadrada de 2. E o denominador, simplificando, fica 2. Então, meu cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. Seno de θ.
o seno é B, né? É B sobre ρ. B é 3. Rho, 3 raiz de 2. Olha só. Aqui é negativo, aqui é positivo. Ou seja, vai ser o oposto disso aqui, não é? Então, vou pular essa passagem já. Eu vou ter como resposta raiz quadrada de 2 sobre 2. Bom, beleza. Vou aproveitar aqui em cima que dá para enxergar, né? Ó. Vamos lá. Vamos esquecer que aqui é negativo. Tanto cosseno como seno de 45 graus geram como resposta raiz quadrada de 2 sobre 2, beleza? Porém, eu tenho esse carinha aqui que é negativo. Então, vamos fazer um rascunho. Deixa eu ver se eu tenho um espacinho aqui para fazer um rascunho. Acho que dá. Vou fazer um rascunho aqui, ó. Aqui eu tenho meu ciclo trigonométrico. Aqui é cosseno. E aqui é seno. 45 graus está aqui, certo? Porque 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Porém, meu seno, beleza, o seno é raiz de 2 sobre 2. Então, o seno está aqui, ó. O seno está batendo aqui em cima, certo? Raiz de 2 sobre 2. Agora, o cosseno, ele não está na parte positiva. Ele é negativo, ou seja, ele vai ficar ao lado esquerdo aqui da origem. Então, o que acontece? O meu cosseno, ele é menos raiz de 2 sobre 2. Então, o nosso ponto, ele está aqui, ó. Observem, ele está do lado esquerdo. É esse carinha aqui, certo? 45 graus mais 45, 90. 90 mais 45, aqui eu tenho o valor de 135 graus, beleza? E aí, se você converter 135 graus para radianos, vai ficar 135 sobre 180 graus. Você simplificando, vai dar 3π sobre 4, que é o valor do meu ângulo θ. Então, ó, portanto, dá para enxergar, né? Θ vai ser igual 3π sobre 4. E aí, colocando a resposta aqui, ó. Θ, esse carinha, ele equivale a 135 graus, só que nós iremos colocar em radianos. Então, ele vale 3π sobre 4. E a distância daqui, aqui é meu ρ, ou seja, 3 raiz quadrada de 2. Certo? Então é isso aí, bons estudos para vocês, meus queridos.